E um grande erro do empreendedor é achar que o concorrente é o cara que vende o mesmo produto que dele. O Brasil é um país pobre, velho. Vamos falar que vai no ramo de alimentício. O meu concorrente é o quê? É o cara que vende comida congelada? Eu falo, não, o meu concorrente é também o pasteleiro da feira. O cara vai lá, come um pastel e daqui a pouco ele come outro e aí ele fala, ih, caramba, fiquei sem o meu vale alimentação para poder comer a comida lá na To Go. Quem era meu concorrente? É o cara do pastel, que não tem nada a ver. Ele. Então, enxergue o teu concorrente como um cara que vai fazer crescer o mercado, só que não deixa ele crescer mais do que você. Mas não queira que ele quebre a perna. Corre junto com ele. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Muito obrigado por estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E hoje o que eu posso te garantir é que empreendedorismo vida real é o que vai rolar nessa mesa, porque o cara que está aqui na minha frente é um dos caras que eu admiro demais como empreendedor. Um cara, além de empreendedor, um cara super gente boa, super do bem, um cara sem papa na língua, que fala o que você precisa ouvir, que são as pessoas que você precisa ter do lado. Porque a vida empreendedora, muitas vezes, você começa a se aproximar de pessoas que estão ali só para te falarem coisas que você queira ouvir, e são as piores para você ter por perto. Porque, cara, muitas vezes essas pessoas estão só te atrapalhando, te atrapalhando no crescimento, na evolução, no desenvolvimento, e você precisa de gente sincera do seu lado, que diz o que pensa, e esse cara é um cara que, nas minhas andanças, quando eu preciso de alguns conselhos, eu mando uma mensagem e falo, cara, o que você acha? Me fala aí o que você pensa. E, bicho, a única certeza que eu tenho é que vai vir opinião assim e sem papo na língua, que é o que eu quero. E quando eu procuro ele, é exatamente isso que eu busco. Cara, tô aqui com o Toninho. Cara, Fala, esse Felipe. cara aqui, ele é o fundador da To Go. Cara, To Go Congelados, a marca que tá com uma porrada de franquia a nível Brasil. Uma empresa super legal que está entrando agora também em prédios e tudo mais. Mercadinho de condomínio. E, Toninho, cara, a história desse cara aqui é surreal. O cara foi líder do mercado de sorvete, um dos líderes do mercado de sorvete no Brasil. E toda essa trajetória do Toninho está no primeiro episódio que a gente já gravou, que aqui embaixo tá o link. Então, se você está assistindo isso e quer conhecer a história do Toninho, todas as andanças empreendedoras que ele teve antes do dia de hoje, passa lá nesse episódio que você vai ter tudo. E hoje a gente vai trocar ideia sobre inúmeras coisas que a gente troca nos bastidores e que eu falo, Toninho do céu, a gente precisa levar isso pro podcast. Mas antes de tudo, cara, obrigado por ter vindo mais uma vez. Então, obrigado pela moral, meu brother. Cara, é especial sempre estar contigo, né, cara? Você sabe que a admiração é mútua, o quanto a sinergia, a gente tem eu tenho quase idade para ser teu pai, se não tenho idade para ser 58. 58, você tem idade para ser meu pai, bicho. Idade. Mas é assim, a gente tem um relacionamento fantástico. Desde a primeira vez num evento que a gente se conheceu. Puta, e já bateu, Que basicamente a gente não viu o evento, a gente ficou conversando lá de fora, né, cara? Então ali foi realmente uma criação de uma amizade fantástica e estamos sempre aí. E Thiagão que nos conectou, hein? Foi, Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro. Grande figura. E, cara, Toninho, cara, antes de começar, você sabe que eu tô com fome, né, cara? Ah, tá. Entendi. E aí, você me trouxe presentes, cara? Trouxe presente, trouxe os docinhos. Felipe adora um doce, né? Eu sou formiga, cara. E aí o Toninho chegou com essa malinha. Quando eu cheguei, eu falei, Toninho, você acertou, cara. E por quê? Eu falei, porque eu tô morrendo. E eu almocei, cara, mas eu tô com uma fome, cara. Cara, primeiro, hein? To Go Congelados. Ó, To Go, bonito essa bolsa, hein, cara? To Go salva. E é térmica, né? É térmica, caraca. Meu, isso aqui, a gente já tem que falar disso. Que são os itens da Health. Caraca, bichão. Canja caipira. Eu trouxe uma canjinha, porque logo tá entrando o inverno. E aí, 7 minutinhos no micro-ondas, a canja tá pronta. 7 minutos? 7 minutos. Caraca. Passa pro prato, faz uma decoração, coloca um queijinho se quiser. Se quiser, pode tomar aí mesmo. Mousse de chocolate. E, cara... Esse é zero açúcar ainda? Eu vou ser sincero. Zero açúcar? Zero açúcar. Caraca, bicho. Eu vou ser sincero com vocês. O Toninho é um dos caras com a mão melhor que eu conheço pra cozinha, cara. O cara faz umas comidas
E eu sou o cara que testa feliz na vida. Tô testando uma receita nova aí, eu falei, manda aqui que eu testo. E eu trouxe para você um lançamento, né? Uma coisa que vai ser... Esse aqui é novo, né? Esse é novo, cara. Esse aqui é novo, cara. Esse daí... Esse aqui eu já experimentei e é bom pra caraca. Esse, na verdade, tá até com um selo, que não é um selo de teste, né? Porque para não deixar a embalagem vazar. Então, esse daí é uma versão do chocolate de Dubai. Cara, você estava me contando desse chocolate de Dubai. Só antes de a gente entrar nesse aqui, pessoal, a To Go Congelados, para você que busca empreender, a To Go Congelados é um baita de um negócio legal para você ter como franquia. O investimento é um investimento super em conta. E é uma loja, cara, que se você for um pouquinho ligeiro, você faz uma grana boa, porque além de você conseguir vender de fato os congelados, eu vou fazer uma comparação, não é o Toninho fazendo essa comparação, sou eu, mas parecido com as suas devidas proporções com a Swift, por exemplo. Na Swift você chega lá tudo congelado, só que o foco deles é carne, por mais que eles estão expandindo. A questão é que na To Go você tem tudo que você pode pensar, né? Desde comida de cachorro, sorvete e tudo mais. E, cara, muito bom o sabor. Sabe uma coisa que eu sinto? Comparado até com o Swift e tudo mais, você sente que na Swift, e não quero falar mal dos caras, porque eu sou cliente também, compro coisa pra caralho lá, mas você sente que é industrializado. Na verdade, você sente, sabe, o paladar. Principalmente na Swift, né, eu acho que pode-se dizer que 99% dos produtos que eles vendem decongelados, sem ser proteína, é terceirizado. Né? Eles não fabricam nada. Então, eles têm homologados que fabricam para eles e é eles aquilo, revendem. né? Eles revendem. Então, é aquilo. Qual é a receita? Né? O que vai se colocar ali? Então, eles compram muito mais uma ideia e um preço. Então, essa... Ampliar a opção de gôndola e já era. E acabou. E a To Go, cara, eu conheço a To Go. Conheço o Toninho, conheço a To Go. A gente estava lá semana passada? Passada? Semana retrasada. Retrasada. Semana retrasada, fui lá. Cara, a fábrica dos caras é super bonita. Os caras têm know-how pra caramba. Muito legal toda a estrutura. Porra, poderia ter feito um baita conteúdo legal. Um dia eu vou começar... Cara, eu vou começar a marcar um dia uma série no YouTube. Preciso ter tempo, nas empresas. Começar a visitar a empresa dos amigos. Trocar ideia, perguntar das coisas. Empresa. Senta ali, troca uma ideia. Troca ideia, tipo podcast visitando as empresas. Pô, ia ser legal pra caralho. É bom. Enfim... Então, cara, todas as opções que você pensa, tanto para empreender, né, com a To Go, comprando uma franquia, quanto para ser cliente também, cara. Procura aí, tem uma To Go provavelmente perto da sua casa. Puta, eu vou colocar aqui dentro que tá molhando a mesa. Tá molhando a mesa. E aí, cara, compra produtos da To Go. Eu sou cliente da To Go. Eu trabalho muito eu consumo muito congelados, né? Então, sou cliente da To Go e, cara, posso falar para vocês que a comida é boa demais. Demais. E aí aqui a gente tem a Health. Dá para pegar na câmera inteira aqui? Tá pegando bem? Boa. Essa Health Foods aqui é uma iniciativa do Toninho. A gente tem aqui... Cara, deixa eu ver se tá aqui. Você trouxe? Cara, os que eu mais gostei. Primeiro disparado. Creme de castanha de caju. Creme de castanha de caju. Eu trouxe só a pasta, não trouxe o creme. É muito bom. E creme de pistache. Bom demais isso aqui, muito cara. Bom. Você sabe que eu fui lá na empresa do Toninho, o Toninho me deu uns de presente, aí era muitos, eu coloquei uns em casa, claro, e levei um pra empresa. Cara, acabou, aí o pessoal traz mais. E aí, esse aqui, o creme de pistache não dura lá. É impressionante, coloca e acaba. Então, cara, creme de pistache, creme de avelã, todos são bons, né? Tô falando dos meus preferidos. Creme de pistache, creme de avelã. Só que assim, o creme de pistache é meio unânime. Todo mundo gosta muito. O de castanha de caju é um produto que está saindo agora, que quase não tem, né? E aí tem a pasta também. O que é muito legal nessa pasta de castanha de caju, principalmente para quem é vegano, que dessa pasta dá para fazer leite vegano, né? Caramba! O cara consegue fazer uma proporção de leite. Você tinha que ensinar umas receitas, pô. Então eu vou colocar isso no Instagram, que ele consegue, a partir dessa pasta, fazer leite, fazer... Quando você fala de pasta, basicamente, por exemplo, pasta de castanha do caju, o que tem aqui? Só castanha do caju moída. Então você pega a castanha do caju, moe, por que ele fica cremoso? Pasta. Porque a gente consegue dar 20 micra de textura, né? Então fica basicamente quase uma manteiga. Só pelo óleo da própria castanha? Da própria castanha. Então você não colocou nada, isso aqui é só triturado? 100% de castanha tem aí dentro. Caramba, os ingredientes legal, só castanha. 100% integral, show de bola. Então, cara,
É um baita de um produto. As pastas são mais utilizadas para culinária e os cremes, cara, para comer. Né? Que negócio é uma delícia. Apesar que, lá na empresa, nem as pastas duraram, viu? Sim. A galera foi embora. Não, pasta é deliciosa, né? Pasta para você fazer pratos mais sofisticados, né? Fica uma delícia. E para quem é do food, né? Quem é do food, aí já... 1 quilo, 3 quilos, aí o cara vai fazer a dosagem dele. Então, ele vai fazer o creme dele, né? Caramba. Com aquilo ali. Então, ele vai conseguir, vai adicionar, vai fazer uma ganache, vai fazer um próprio creme com base vegetal, qualquer coisa parecida. Ele consegue usar. Ele consegue usar. E aí, a gente tem aqui essa sobremesa que eu já vou abrir. Não que eu queira comer, eu só vou ter que abrir para mostrar. Né? E, cara, olha que legal isso, cara. Não sei se vai dar para ver. Isso aqui tá grudado, tá? Ó. Olha, os caras colocam um garfinho. Que é encaixadinho, cara. É encaixado. Caraca, que muito louca essa ideia, hein? É encaixado. Isso aí é um parceiro nosso. Vocês vão para mercado com essa embalagem? Vai. Caraca, essa daí. Que legal. Esse é um parceiro super gente boa, o pessoal da Delpac, que tá sempre junto com a gente. Né? Cara, dá um zoom de novo. Desculpa, cara. Olha isso aqui. Você quer... Ó, vou ver se... Ó, vou quebrar aqui, ó. Olha, chocolate branco aqui, ó, e tem esse creme embaixo que eu já experimentei. Ó, como que chama isso? Kefir? É. Caralho, lembrei do nome. Tem um negócio... Oh. Parece um macarrão. Bicho, isso aqui gostou demais, cara. Você sabe cozinhar, bicho. Puta que pariu. Esse produto ficou sensacional, cara. Explica isso aqui, o que é isso aqui? Cara, é um creme, na verdade é um chocolate, tem morango aí também. A gente trouxe uma versão, porque em Miami tá rolando lá o pote de Dubai, né? Que é a versão do chocolate. Você tá me explicando isso aí, cara. Que loucura. E aí a gente deu uma abrasileirada nas coisas e trouxemos uma ideia, basicamente copiamos uma ideia de lá num potinho menor, que lá é um pote gigantesco, como coisa americana gosta de fazer, né? Um pote de meio quilo, não sei como é que consegue comer. E quanto custa esse chocolate caríssimo? Você falou o preço, foi mentira. O chocolate de Dubai hoje é uma barrinha acho que de 130 gramas, tá na faixa de 200, 300 reais, mais ou menos. Mas 130 gramas é o tamanho de barra normal. É isso aí. Entendeu? E o Brasil come isso aí, meu? Cara, tem público para tudo, né? Caraca, meu, o cara gasta 200 compra um chocolate. Tem mercado para tudo. Mas já tem as versões nacionais aí que estão bem bacanas, né? Então, tem gente já fazendo o produto e tá indo bem legal. No pote não tem ninguém fazendo. Nós vamos ser o primeiro a lançar esse produto. Quando que lança? Cara, tem tudo para lançar para Páscoa, tá? A gente está tentando entregar na Páscoa agora, mas ele vai ficar em linha de qualquer forma, né? Não é um produto sazonal. Entendeu? E você sabe qual é o valor de gôndola já? Cara, esse produto vai sair a 34, acredito, se nada mudar, né? Porque o nosso país está uma coisinha meio que esquisita. Tá difícil. Mas se nada mudar, R$ 34,90 o preço final. Cara, posso falar? R$ 34,90. Esse nível de produto tá muito barato, porque a porção é enorme. A porção é grande. É enorme. E assim, não dá para você fazer um produto desse com um produto meia boca, entendeu? Não tem como. Porque se é para fazer uma coisa parecida com o que está rolando aí, você tem que colocar produto de altíssima qualidade. Então, a barrinha é R$200, 100 e poucas gramas? Você tá fazendo... Quantas gramas tá aqui? Quantos gramas? 200 gramas. 200 gramas, cara? Porra. Tá mais barato que a barrinha. Tem os nacionais aí, também na faixa de 130 gramas de produto, já estão, né, beirando esse preço, 39, já é mais barato. O importado é mais caro por questão de dólar, questão de chegar aqui, né? Então, Toninho, eu vou te falar a real. Esse aqui é um dos doces mais gostosos que eu comi já. Esse macarrãozinho que você colocou no meio, que eu não sei, é o kefir? Caraca, isso aqui é uma delícia, cara. Ele traz uma crocância, né, cara? E é inacreditável. Esse produto já foi feito há 15 dias atrás. O macarrão não amolece, cara. Tá entendendo? Bem, dá pra escutar o macarrãozinho na minha boca ou não? Vê no microfone aí. Você tem o retorno? Ó. Cara, isso aqui é surreal, cara. Dá pra ouvir daqui. Isso aqui é surreal, sério. A experiência de comer isso aqui é muito boa. Eu tô te fazendo inveja. Quer um pedaço aí, meu? Não? Vou guardar um pedaço aí. Porque tá bom pra caralho. Felipe vai matar a vontadinha do doce, né, Felipe? Porra, eu tava com fome, cara. E, Toninho,
Umas coisas que a gente conversa nos bastidores, e que às vezes eu tenho umas conversas com você, eu falo, puta, como eu queria ter gravado isso pra galera. Sim. O Toninho é um cara muito vida real, muito experiente, né? Tem uma experiência fodida. Tanto é que você teve corte viral, né? Do primeiro. Sim, teve. Cara, a gente tava falando sobre as dores de crescer, né? Isso é uma coisa que eu já caí nessa ladainha. Uhum. Eu já caí nesse dilema, sabe? Eu tinha, quando eu comecei a empreender, a minha vontade, sabe? Olha que loucura. Eu imaginava o seguinte, quando eu me imaginava de sucesso, sabe como? Uma empresa lotada de funcionários, empresa grande, cheia de máquina. E eu olhava isso e falava, nossa, meu sonho é isso. E comecei a caminhar para isso, porque era isso que eu visualizava. Sim. E a empresa começou a crescer. Comecei a ter muitos funcionários, cheguei a ter 130. E, cara, olhava e falava, meu Deus, que loucura que a gente viveu, que a gente tá vivendo. E hoje, depois dessas experiências, eu olho e falo, cara, crescer não é fácil, é dolorido, e que às vezes crescer é o seu pior problema. Sim. Você não imagina o que você tá pedindo. E quando a gente conversa sobre isso, cara, você já teve tantas experiências dessa que você troca uma ideia comigo com vivência mesmo, eu falo, cara, que louco. Quais foram, talvez, os dilemas que você já passou sobre crescer no empreendedorismo? Tanto é que eu tenho cobrado o Toninho, me ajudem a cobrá-lo, sobre uma palestra que eu falei, cara, ele falou, um dia eu vou dar uma palestra chamada Os Vômitos do Crescimento. Eu falei, puta que pariu, É isso aí. faz pra ontem. E eu tô te cobrando isso, Nós vamos fazer. porque é uma puta de um conteúdo. Mas assim, conta um pouco da tua trajetória, assim, os pontos mais cruciais que que foram os que te ensinaram que esse crescimento muitas vezes é dolorido, não vale a pena. Aí você fala, não vale a pena? Cara, não vale a pena. Às vezes o teu negócio é feito para ficar até aqui. Uhum. Depois dali passa a não compensar. Exatamente. A dor de cabeça é enorme e sua margem fica espremida a ponto de você aumentar muito o teu risco. Sim. E é uma coisa que não se fala tanto na internet hoje em dia. Dá um overview fazendo inicialmente um paralelo com alguma história que você viveu que você falou, puta, que merda que eu fiz, cara. Às vezes até na To Go, não sei. Sim. Dá um overview geral pra galera. Tem uma história muito legal que acho que, sei lá, 2002, 2001, alguma coisa parecida com isso. Tinha uma empresa pequena, né? Todo mundo começa pequeno, todo mundo começa ali sendo eu a empresa e fazendo as coisas que tem que fazer. E só que o negócio estava dando muito certo, e estava indo muito legal, e estava dando muito certo. E aí, falando em números, né, não eram esses números, mas para entender, você chega ali num determinado momento, você faz a conta num mês que você ganhou 100 mil reais de lucro. Era negócio do quê, Toninho? Era de sorvete também. Sorvete. E você ganhou 100 mil reais de lucro. Aí você fala assim, pô, se eu ganhei 100 mil, e eu fiz isso durante X meses, se nos próximos X meses eu fizer o dobro, eu vou ganhar 200. Aí, beleza. Aí você vai e você faz, porque está dando certo, você sabe fazer e a coisa está acontecendo, né? Muitas vezes, momentos, né? A gente o produto está validado, a galera gosta do que exatamente. eu faço. E tem uma coisa muito, assim, que a gente sempre fala, né? Eu percebo muito quando as pessoas chegam e falam assim, porque eu fiz, porque eu não sei o quê. Cada vez que for mais para trás, sempre vai ser mais fácil de fazer. Essa é a realidade, tá? Todo mundo, é porque eu fiz. Fez porque lá atrás você estava ali num mato danado, não tinha ninguém. Então, aí você fez, você criou o negócio. Eu tenho essa percepção, sabia? Que lá atrás era mais fácil. Era muito mais fácil. Tinha muito menos tecnologia, era muito mais complicado, era muito mais manual, mas era muito mais fácil. Então, você chegava, você ia fazendo, aí beleza. Aí, de novo, aí você mais um período, um trimestre, um quadrimestre, que seja, aí você fala, pô, eu vou de novo dobrar, porque eu vou ganhar 400. Beleza, dá certo. Dá certo quando está nesse tamanho. Quando chega num determinado tamanho, aí você fala, agora eu vou arrebentar. Agora eu já estou ganhando 400 pau aqui, seja de faturamento, não vamos falar nem de lucro de faturamento, eu vou passar para 800. Nesses 400, aí é que é a grande pegadinha. Nesses 400, tu ganhava lá 100 pau. E aí você sabe fazer, e aí você faz naquele período virar 800. E aí, normalmente, quando você dobra, o lucro que era de 100 passa a ser 150. Aí você fala assim, porra... Caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Por quê?
Aí você fala, não, tem alguma coisa errada e tal. Você vai, normalmente você não está preparado. E a coisa que você não está preparado, você está preparado para não crescer. E você não está preparado para crescer. Nunca você está preparado para crescer, porque tu não sabe o que BO que vai tem ser. no meio do crescimento. Lá no meio, você não sabe o que tem. Você pode até planejar, você pode projetar. Você pode fazer o que for. Quando chega lá no meio, dá tudo errado do que você planejou. Porque você não tem conhecimento do crescimento. Você não cresceu. Você não chegou lá, você não sabe o que é lá. Mas eu estudei um pouco, eu fiz isso. Quando chega, a história é completamente diferente. E aí, quando tu chega, aí tu fala, aí qual que é o próximo passo? Eu falo assim, não, peraí, então tá bom. Então, se eu fizer 2.400, né, eu vou já passar para 2x daquele faturamento, vai dar 300. Só que não dá. Dá, na verdade, 175. Aí tu fala assim, mas peraí, o que está acontecendo? Se eu com 400 ganhava 100, passei para 800 e não sei o que e tal, e aí cada vez que você aumenta, você não sabe que quando você vai crescer, a quantidade de controles que você tem que criar custa dinheiro. Por isso que você não sabe o que vai acontecer. Porque não tem como você falar assim, eu vou adivinhar o controle que eu vou fazer no financeiro. E aí não, o sistema que você tinha não funciona mais. Não funciona mais. Aí você tem que ir para outro sistema. Aí a internet que tu contratava, que era maravilhosa, não roda 2 minutos, mas tudo dá errado. Tudo começa a crescer, fica complexo. E na parte de pessoas, acaba piorando mais ainda. Eu acho que esse é o grande problema. Os caras que estavam contigo, que te fizeram crescer ali, eles só te fizeram crescer porque era daquele tamanho. Então, eles não conseguem ir para a próxima etapa. Eles não conseguem subir de prateleira, porque eles não tinham capacidade disso mesmo. Aí, o que acontece? Pela amizade, porque, vieram até aqui e tal, você fica com os caras. E aí, é o grande erro no crescimento, é você ficar com o mesmo time. Você tem que trocar todo mundo, velho. Todo mundo, um ou outro, vai se adaptar a uma nova situação. Um ou outro. O restante vai mudar tudo, porque se você não mudar, você simplesmente fica parado no mesmo lugar. Forte. E aí, isso é realidade duro, cara. total, cara. E é duro. E aí entra o quê? Tu vai ter que mandar a gente embora que se tornou teu amigo. Tu entendeu? Que te ajudou a chegar lá. Que te ajudou a chegar lá. Tava com você no começo, Tava quando com tudo você era no mato. começo, tu entendeu? Como é que faz para tomar essa decisão? Como é que você toma essa decisão? E aí essa decisão, ela tá carregada do quê? De um monte de despesa também. E o cara Porque o cara tá anos com você. E uma demissão vai custar dinheiro pesado. E o cara que vai vir, meu amigo, ele é o dobro do preço do outro. E você não tinha essa rúbrica no teu orçamento. Você simplesmente falava, não, todo mundo tá ganhando 5 ali, tá tudo certo. O cara que vai vir, que você precisa, vai ter que estar ganhando 20. É isso aí. Entendeu? Às vezes não é nem dobro, cara. Não é nem dobro. Às vezes não é nem dobro. Quando a gente tava crescendo, uns caras que eu comecei a falar, eu preciso de um cara com essa qualificação. O cara custava 30 pau. E eu tava pagando 7. Exatamente. Caraca. Não, e você mesmo não se ambientiza com uma situação dessa. Sim. O cara que vai vir, né? Porque muitas vezes o empreendedor, ele não é técnico suficiente, não é catedrático suficiente para fazer aquilo, só que ele faz muito bem por sensibilidade. Exato. Feeling total. Feeling total. É isso. Então ele faz e dá certo, e faz e dá certo, e faz e dá certo, e faz e dá certo. Só que ele não sabe nem o que ele está fazendo. E aí vai dando certo, só que tá dando certo, tudo bem, não tem problema. Quando ele chega ali, que chega um cara completamente diferente, ele olha meio esquisito. Cara, tô pagando uma baita grana pra esse cara. Às vezes mais para ele do que você próprio. Exatamente. E aí também entra nesse outro dilema, né? Que o quanto que um diretor ou um gerente vai ter que ganhar, que muitas vezes você não está ganhando. Na onda do crescimento. Porque antes, quando você falava assim, não, vou juntar essa grana aqui, tá tudo certo, agora você tem, evidentemente, prolabore. Né? Então, tu tem o teu salarinho ali, acabou. Vai gerar lucro quando? Vai gerar lucro daqui a 1 ano. E daqui a 1 ano você fala assim, não, mas antes não era assim. Antes eu ia lá, pegava o dinheirinho, ia lá, comprava meu carrinho, fazia os negócios. Você conseguia distribuir. Você entendeu? E aí agora também, uma coisa que aconteceu comigo. A empresa estava até gerando caixa, só que o caixa tinha que ficar na empresa. Sim. Para fluxo de caixa. Exatamente. Para capital de giro. Falou, caralho. Automaticamente, seu fluxo de caixa aumenta, porque a complexidade aumentou, o nível de cliente aumentou, o prazo de pagamento dos clientes grandes aumentou,
automaticamente, grande parte do dinheiro que você ganha, obrigatoriamente fica travado. Exatamente. Porque se você não pode usar, senão você quebra. Exatamente. E é o grande problema, é justamente esse. Sempre, é muito forte, mas os grandes problemas que existem de empresas que estão crescendo muito e do nada estagna e quebra, é por conta da desordem no crescimento. Você cresce, achando que tem dinheiro, porque ter dinheiro no banco não quer dizer que você tenha o fluxo positivo. E você fica também numa cegueira. Fica. Porque você conseguiu fazer dinheiro. Sim. Você se provou. É. Pelo menos comigo foi assim. É. A empresa estava dando dinheiro. No começo você fazia 400, sobrava 100. Exatamente. Não, dinheiro eu sei fazer. Uhum. Aí você vai crescer, o dinheiro começa a diminuir. Tá acontecendo, cara. Aí começa a degringolar a cultura. A cultura é a primeira coisa que afeta, porque todo mundo, né, foi até um dos cortes que viralizou, foi que eu falei que o funcionário gosta do dono e não gosta da empresa. Né? É isso, e é verdade. E é justamente isso. Por quê? Porque enquanto você está grudado com todo mundo, você está ali no dia a dia, né? Tanto é que uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, você cresceu e por um motivo ou outro teve que se afastar da operação, tire dias para ir lá no chão, para ir lá conversar com a peãozada, para ir bater um papo com a rapaziada, para pelo menos mostrar que você é o mesmo cara, só tá com uma roupinha melhor, um carrinho melhor, mas você é o mesmo cara que tá lá. Porque naturalmente a tendência do cara ir crescendo é ele ir não sei para quê, porque começa a ficar muito difícil, todo mundo quer falar com o cara e não vai sobrar tempo para tudo. Acesso, você não pode dar acesso a todo mundo. Não dá acesso para todo mundo. E aí você vai se afastando, e cada vez mais vai se afastando, e aí a cultura vai entrar, a tua cultura, aquela cultura que era do cara, por exemplo, da empresa que estamos juntos aqui, chegamos 5 horas da manhã e saímos 7 horas da noite, não vai existir mais, porque na verdade qual a cultura que vai entrar? É do cara que tu contratou, aquele cara lá legal, que a gente falou agora há pouco. E qual que é a cultura do cara? A cultura do cara é chegar às 8 horas da manhã e sair às 16. Então, é essa cultura que vai ser impressa na tua empresa. E a hora que precisar dar o sangue lá, o cara fala, vou fazer isso pela empresa? Não, vou fazer pela empresa. Não, o cara chega aqui às 8 e vai embora às 16, por que eu tenho que sair às 20? Porque você modela pelo exemplo. Esse é fato. Não tem jeito. Se você fala assim, mas eu vou ter que trabalhar 15 horas para o cara trabalhar 15 horas, não, porque aí está errado tu e está errado a empresa. Uhum. Né? Então, não é isso. Mas você tem que deixar claro que se precisar, eu estou aí. É essa a noção. Se precisar, nós estamos aí. Se precisar entrar contigo no buraco, eu estou aí. Então, isso cria cultura. Ele sabe assim, quando eu precisar, eu tenho um líder que me conduz, que está lá comigo. Então, às vezes o cara é muito técnico, mas ele não é muito de horas de trabalho. E aí vai criando a cultura que vai ficando, né? Os caras que estão indo para baixo. Uma coisa que eu já percebi no meu crescimento é que o meu tático, que é essa liderança que a gente acaba contratando, ele acaba blindando a gente dos problemas que acontecem. Blinda da verdade, é verdade. Sabe por quê? E sabe o que é pior? Porque ele não quer resolver o problema. Porque quando ele te blinda, na verdade... Por que ele faz isso? Cara, é porque é muito mais fácil não resolver do que resolver, né? Mas querendo ou não, se ele expõe, Toninho, a operação está acontecendo isso de errado. Exatamente. Se ele expõe a verdade, ele está expondo a sua própria incompetência. Exatamente. Porque é ele que está ali para resolver. Eu não vou dizer nem que está expondo a incompetência. Tá? Eu acho que aí é um pouco forte. Eu vou achar que ele quer resolver da melhor forma, porque ninguém gosta de atrito. Então, dependendo do modelo que tem um CEO ou um dono de empresa, muitas vezes isso vai pro pau. O cara chega e fala, não sei o que, dá aquelas confusões. Sim. Então, tem cara que não gosta de confusão. Tem cara que vai tentar e aí ele vai te falar as coisas a conta-gota. E aí já aconteceu. Que são coisas assim... Por que ele ainda te fala no conta-gota? Porque são coisas que não dá mais para segurar. Que não dá mais para segurar. Só que a gota que vai pingar, ele fala, vai lá e conta ela. Vai, te conta, e vai indo. E sendo que uma verdade dura é melhor do que uma mentira mal falada, tá entendendo? Então, tu chega ali e fala, aconteceu isso, me ajuda aí para ver qual que é. Por quê? Lógico, mas eu contratei o cara, foi para resolver. Não foi para resolver.
todo mundo tem limitação. Exato. Cara, né? E você é o dono, pô. Você é o dono. Você, no final da história, você tem que estar lá com o cara. cara. Então, mas normalmente é isso, né? Todo mundo tem aquela coisa, assim, principalmente esse pessoal que tá ali na primeira prateleira abaixo de você, de não te levar e, assim, e muitas vezes, dependendo da quantidade, né, de prateleiras que tem, o cara não sabe nem o que está acontecendo lá embaixo. Isso que é o pior. Entendeu? Ele também está sendo blindado de informação. Ele está sendo blindado também. Então, dependendo do que for, né? Do tamanho da empresa. Do tamanho da empresa, a prateleira do meio começa a cagar tudo isso. Por quê? Porque o cara aí já não é mais para demonstrar incompetência, é para não perder emprego. Tu entendeu? Às vezes lá o encarregado tá segurando uma determinada informação. Ele tá ali, tem coisa que o cara que já deveria ser demitido, o cara não tá dando produtividade, tá não sei o quê. E se ele sabe que, eu demorei, aí piorou e não sei o quê, ele não passa para cima e não passou para cima. E aí o conta-gota vai escalando nessa forma, até chegar lá. Quando chegou lá, já era. E quando chegar lá é igual a tartaruga fugindo. É. Quando você reparou, já fugiu. Entendeu? Aí já fugiu. E, cara, sabe o que é louco? Por exemplo, quando eu comento sobre as crises que eu passei do crescimento com o empresário que é vida real, o cara entende completamente. Sim. Porra, já passei por isso, aconteceu isso. Quando eu comento com pessoas que acham que empreender é fácil, fala, pô, mas também é só colocar uns KPIs e tal. Amigão, o mundo perfeito existe só na teoria. No meio do vucu-vucu, o negócio crescendo, você precisando entregar, pedido chegando, financeiro acontecendo, você não consegue dar conta, porque o que falta para o empreendedor é braço. É braço. Então você, às vezes, chegava funcionário em mim e falava assim, como que você não resolve esse problema? Você não tá vendo? Eu falei, tô. Não dá tempo. Como que eu resolvo? Resolve você, me ajuda a resolver. Exatamente. Às vezes eu chamo o cara e falo assim, olha o problema que eu tô tendo aqui. Olha esse. Esse você acha que é a minha prioridade? Não é. E isso aí é muito engraçado, cara, porque isso aí é um advento. Toninho, matei, hein? Opa! Senão que tava bom, hein? Eu tava com fome. Tava com fome. Da última vez tu não comeu inteiro. Eu não consegui comer inteiro. Dessa vez tava com fome mesmo. E assim, isso aí é um advento da internet, cara. Essa nova história, né? É escalável, escalabilidade e não sei o quê, e tarará. Meu, um monte de coisa não tem que ser escalável. Exatamente. Cara, você falou tudo, bicho. Um monte de coisa tem que ficar na mão do cara ali quietinho, ele na operação mesmo, ele trabalhando de segunda a sábado de noite. E assim que ele vai encher o cu de dinheiro. Eu não sei se ele vai encher. Pega por aqui. Mas, cara, muitos... Mas ele vai ganhar o suficiente para ter uma vida de paz. Exato. Porque isso é a paz. Hoje, todo mundo vende a história você tem que... Não. Você tem que saber o que é que você tem. Qual é o tipo de negócio? Eu tenho um negócio altamente escalável que não vai me dar dor de cabeça, que eu posso ir para Dubai, que eu posso ir... Tem negócio sim. Ok. Mas eu vou viver sempre trancado na operação? Não. Mas a jornada de sair da operação, ela é muito mais comprida do que pregam hoje. Total. Hoje em dia, os caras falam assim, não, tu tá faturando R$2.000 por mês, você tem que colocar... Cara, não existe E você acaba fazendo, sabe o quê? Atrapalhando o raciocínio do empreendedor pequeno. Que acha que... Puta, cara, pra você ter ideia, eu tive um curso chamado Saia da Operação, que era, além de tudo, uma provocação sobre a parte de processo. Mas uma das coisas que eu sempre falei é, cara, você não pode sair completamente da operação, porque senão você perde o controle total. Exatamente. E aquele ditado que a gente já ouvia falar há tanto tempo, né? Que é o olho do dono que engorda o gado. Exatamente. Aquilo é real, cara. É real. Toda vez que eu vejo, né, as pessoas vendendo curso de saia da operação, ser de liberdade, não sei o quê, primeiro que eu olho pro cara para ver qual é o tipo de negócio abordagem que o cara tem. Não, qual é o tipo de negócio que ele tem para ele poder vender isso. Verdade. Né? Então é o seguinte, a gente trabalha com indústria, então a gente sabe que a indústria é uma operação que, eu vou te falar, é dolorido. Não, o cara se você bobear, num 1% que você perde de margem lá, você tá fudido. Você entendeu? Você jogou tudo mês no lixo. Então, o que tem que entender é que assim, saia da operação, se você tiver um produto, um negócio que dá para você realmente sair e indicar, eu sempre falo que você tem as vias, você tem que ter lá 7, 8 vias de direção, né? Então, quando você chega nesse tamanho,
Porque assim, ó, cheguei aqui, eu tenho que ter 8 pessoas com quem me comunicar. Então, uma empresa de 300 caras, de 200 e pouco, você vai ter 8 vias de comunicação. Passou disso, tá fudido. Acabou. Você já teve empresa, qual é a maior quantidade de funcionário que você teve? 330, mais ou menos. Tá que pariu. É gente. Não, e você perde controle, cara. Você perde completamente o controle. E esses 330 que você chegou, foi assim, cadenciado, crescendo, ou assim, foi... Não, foi um rolo compressor. Era 30, daqui a pouco passou para 60, daqui a pouco passou para 180, daqui a pouco passou para... É que é foda, o crescimento às vezes te empurra a crescer. E a pior coisa que é assim, se você não tiver realmente pessoas prontas, e esse foi o meu grande erro, eu achava que eu era capaz de fazer toda aquela tropa que estava comigo virar Elon Musk, tu entendeu? E, cara, não viram. E ali eu vi que não dava para fazer isso. E só que já estava cagado, já tinha ido. Então, não... Percebeu tarde demais. Tarde demais. Então, é assim, o que acontece? O que é muito, muito engraçado, isso é fato, cara. Então, é assim, ó, vamos supor, você tem aqui, você tinha uma pessoa para fazer um bolo, tá? E ali o cara repava e ele fazia aquele bolo. A coisa aumentou um pouco, aí ele fala, não dá mais, porque tá tendo que sair um bolo, 20, né? E eu precisa mais um. Aí o chefe dele lá, o encarregado, tá, olha, precisamos contratar mais um. Esse cara é muito bom, ele já fazia um. E aí o que ele faz? Ele pega e contrata mais um. Só que esse outro cara que vem, ele consegue fazer 0,6. Ele não faz mais um que nem o outro. Então, você tinha um para fazer um, agora você tem 2 para fazer 1,6. Aí o que acontece? Você vende mais um pouco, e aí até aí você estava fazendo, o cara estava 0,6, outro estava fazendo 1, e aí você cresce mais um pouco para fazer 1,4, e aí o cara de 1 fala assim, pô, o outro cara aqui só faz 0,6. Ele cai a performance, ele passa para 0,8. E na hora que ele passa para 0,8, porque ele era o esteio do outro, esse de 0,6 passa para 0,4. E aí o que acontece? Você tem, a partir de agora que vendeu mais 1,6 e só tem 2 caras fazendo 1,4. É a história que você começa a aumentar a tua folha de pagamento abruptamente. Porque aí o cara pensa que antes você tinha 1,6 de produção. Sua demanda começou a ser 1,6. Só que aí a queda, a média que de trouxe de produtividade caiu. E agora você tem 1,2. Agora fudeu, 2 caras não entrega mais. Não entrega mais. Aí você chegou para 1,6, aí o que acontece? Os 2 chegam e falam, não tá dando, tal, aumentou muita demanda, tal. E quem tá em cima lá, é a história que ninguém vem comunicar, tá assinando a ordem de contratação. Porque tá o seu líder tá falando. Os caras estão muito cheios de coisa. E no final da história, o crescimento tá acontecendo. Porque você não saiu de 1 e chegou para 1,6? Está acontecendo. E aí você chegou para 1,6, aí você contrata o terceiro. Você contratou o terceiro, o de 1 está entregando 0,8, o de 0,6 está entregando 0,4, e aí o que entrou começa a entregar 0,3. Cara, e pior que isso é real, mano. Aí tu pega, aí o que acontece? Aí tu tá com 1,6 vendendo e um com 1,7 com 3. E aí tu aumenta um pouquinho mais a tua produção. Aí tua produção vai para 1,9, porque tu vendeu um pouco mais. Aí lá vem de novo, cara, com mais uma requisição de contratação. E aí tu pega, aí tu começa a ter 4 caras para entregar 2, quando um entregava 1. E aí simplesmente, sabe o que acontece? Tu perde o cara de 1, porque ele tá tão puto que tá tudo porque o último cara ali tá entregando 0,20, mano. E ele ainda tá entregando 0,80. E ele ganha a mesma coisa do que os outros. E aí ele chega e quer saber, eu vou embora dessa merda. É isso. Cara, entendeu? Cara, pior que Toninho, puta que pariu. Parece que você tá contando uma história, cara. Foi exatamente isso que aconteceu. Você tem noção que eu tava com 130 pessoas, hoje eu tô com 60. É menos da metade. A gente tá faturando a mesma coisa? É, exatamente. Por quê? E também tem outro detalhe. Quando você começa, aí você perdeu aquele cara lá. Aí dá uma cagada gigante, né? Porque aí você vai remodelar e aí
Aí você chega você ou o teu líder vai chegar no cara e falar assim, pô, mano, o que aconteceu? Aí, mas tivemos um problema, aí você tem que mandar todos esses caras embora. Todos esses. Sim. Porque eles não sabem ter a frequência daquele primeiro que saiu. Eles nem acessam isso. Eles nem acessam. É. E aí o que acontece? Aí é começar de novo. Aí tu vai lá e tu fala, bom, vamos lá treinar o cara. Fulano, vem aqui, vamos treinar o cara e vamos treinar um cara de novo. Tu entendeu? E aí, como tu já viveu, aí tu não deixa o negócio acontecer. Quando o cara vem pedir, aí tu tá indo de novo lá, caiu a venda, tu se perdeu no todo o negócio, a venda começou a aumentar de novo. O que acontece? Aí o cara já vem de novo. Olha, Felipe, precisa contratar outro. Aí tu fala, não, de jeito nenhum. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer hora extra, amigão. Vamos contratar eventual. Vamos fazer qualquer coisa, mas não vamos contratar Custo outro. Custo fixo eu não embarco mais. Exatamente. Aí o que acontece? Quando você chegou no 2, evidentemente, você está estrangulado num grau absurdo. Aí você fala assim, mas isso perde processo. Perde não. Não perde. Você entendeu? Não perde. Aí você chegou lá... E outra, depende da equipe, do padrão da equipe. Se a gente tá falando de linha de produção e tudo mais, os caras amam receber hora extra. Sim. E você assim, libera hora extra à vontade, assim, ó. E assim, hora extra não é legal de pagar. É legal de pagar, dependendo do caso. Porque é mais salário pro cara. Exato. É mais renda. A galera ama. Na minha empresa, a galera ama receber hora extra. E certeza de que você não tá passando por um momento transitório. Porque tu passou ali, lógico, tu não vai ficar pagando hora extra o ano inteiro. Exato. Não tem Viu como. Que é padrão, aí tudo bem. Aí você cresce a equipe. E aí, justamente, o que acontece? Pô, o cara já tá entregando 1.8, mas também, bicho, o zóio do cara tá caindo sangue. Então, aí tu vai lá e contrata mais um. É isso. Porque se esse cara do Zé que entrou entregar tava entregando 1.8? E tá entregando 1.8, e o que entrou para dar uma curada na história da hora extra e tal, entregar 0.8, tá tudo bem, porque tá próximo e tu tá lá em cima com o mesmo faturamento. Exato. E aí com 2 caras. Com 2 caras. Cara, aconteceu exatamente isso. E sabe o que aconteceu, Toninho? Pensa de 130 pessoas não cair para 60. Olhando o turnover que aconteceu nesse momento, nesse período, né, 2 anos no total, a gente está com... Dessas 60 pessoas, só 40 são as mesmas dos 130. Exatamente. Porque, cara, então eu precisei cair de 130 para 40 e depois ir contratando 20 novas para ficar com 60. E tem uma série de coisas, Felipe, que é assim, ó, que isso vai... de fluxo financeiro, vai de estoque, você entendeu? É uma coisa absurda quando você cresce e... Nossa, eu vi teu estoque lá. Você vive, é absurdo. Você vive uma coisa muito parecida, muito item. Você ter que falar assim, não, eu tenho que ter coisa para que não falte, né? Na hora que for produzir, porque tu não sabe nem quando que é. Só para você ter ideia, não sei se você pode abrir esse número, mas, cara, quando eu passei na tua prateleira de embalagem, você começou a falar os valores, eu falei, meu Deus do céu. Quanto você tem de... Pode falar, não? Pode. Quanto você tem só de embalagem de picolé lá? Cara, de picolé só eu não sei, mas de embalagem em geral tem uns 3 milhões de estoque. Só de embalagem. Só de embalagem? Exatamente. Mas também é muita embalagem. É embalagem pra caralho. Mas por quê? Porque você tem que fazer volume, você tem que comprar no volume, você precisa pôr dinheiro na frente, cara. Exatamente. Então, e aí aquela velha máxima, você vai comprar alguma coisa de gráfica para fazer 1.000, é um valor absurdo. Valor. Se você vai fazer 5.000, melhora, fica mais legal. 10.000, aí fica bem bacana. 100.000 é o preço ideal. Aí você fala assim, bom, 100.000 leva quanto tempo? Leva 8 meses para vender. Bom, tá bom. Aí você vai colocar na frente. Só que isso é fácil quando você tem 3 SKUs, né? Quando você tem 300 e pouco... Quantos SKUs tem? 300 e pouco? 340. Puta que pariu, bicho. 340 coisas, então, embalagem interna, embalagem externa, palito, embalagem, isso e aquilo. Às vezes, para formar um produto, você tem 3, 4 tipos de coisa dentro daquele produto. Então, é um pouco confuso, entendeu? E também o crescimento está nisso. E aí, se acontece alguma coisa no meio do crescimento errado, bicho, aí já era. Às vezes uma inadimplência, um problema com uma equipe. Sim. Aí é loucura, mas isso não tem como fugir. E o que eu sempre falo para as pessoas que querem crescer é analisar bem o quanto de dor de cabeça ela quer ter.
Porque, é ruim não ter dinheiro? Mas é também tão ruim ter dinheiro e não saber que tem. Tão ruim, eu acho é tão ruim quanto, eu acho que é até pior, velho. E não saber o que tem. Porque assim, às vezes eu invejo, eu sempre olhei, cara, olha que idiotice isso. Mas às vezes eu vi um empreendedor que tinha 3 padarias a vida inteira, com barriga no balcão, que eu chegava lá pra comprar uma pizza no sábado à noite, o cara tava lá, eu falava, o que esse cara quer da vida? Pensava, sabe? Como de uma forma até preconceituosa. E o cara rico pra caralho, casa em Miami, tá construindo em Miami. Esse cara é real, esse cara foi meu vizinho. Ele existe. Aí eu tava trocando ideia com ele viu o Além do CNPJ, porque ele nem sabia que eu saí da casa dos meus pais, né? Que eu casei e tal. E aí um dia eu voltei, ele falou, pô, caralho, eu te segui lá no Instagram. E eu comecei a trocar ideia de business com ele. Sim. E, cara, eu nem sabia, mas o cara, a padaria dele alavancou ele. Cara, ele deve ter umas 20 propriedades em Miami. Sim. Com a padaria. Com a padaria e aí alavancou a construção. E na construção ele fez umas obrinhas aqui. Aí ele comprou uma casa em Orlando. Começou a comprar lá e construir lá. Tem umas 20 casas em Orlando. Tem dinheiro pra caralho. Na padaria. Sim. E eu falava, como eu era inocente. Então, eu olhava esse cara e tinha preconceito. Nossa, que cara bobo. E eu queria o quê? Instagram, internet, e cara, assim, vou bombar. E existe uma coisa que é muito engraçada, né? Quando você começa a crescer, cara, uma das coisas absurdas é o investimento em CAPEX, né, cara? Total. Que você vai indo, e aí você vai comprando mais coisa. O que é CAPEX? Explica pra galera. CAPEX é todo investimento imobilizado. Você vai comprar máquina, você vai comprar cadeira. Cadeira é CAPEX, cara. Então, para mim, alguns acham que não, mas para mim é CAPEX, né? Tudo aquilo que você compra. Não, mas é CAPEX. Num Quando valor... a gente vende de lousa, na empresa de lousa, tudo é CAPEX. Entra no CAPEX da galera. E tudo aquilo que você compra por 10 e daqui a 3 meses está valendo 4, pode ser um carro. É CAPEX. Você entendeu? Desde que esse carro seja para a utilização da empresa. Então, isso tudo. E tem uma outra coisa, né? Quando você cresce e você não acerta o tamanho do crescimento, muitas vezes você compra coisa a mais. Até de CAPEX mesmo. Total. Então tu vai chegar e falar assim, pô, essa máquina aqui produz 1.000 litros de chocolate por hora. E aí você fala, tá, só que se você errou, você comprou uma máquina maior, muito mais cara, que vai ficar parada e, na verdade, vai te dar prejuízo. Porque na hora que você, o setup, startar uma máquina dessa, acaba sendo muito mais caro. Caraca. Então, todo esse acerto de crescimento é muito difícil, cara. Não, é impossível você acertar. É muito difícil, assim, realmente. Quantas decisões você precisa tomar nesse ano de crescimento? Exatamente. Eu precisei tomar 10 mil decisões, das micro às maiores. Cara, você vai ter errado uma porrada. Aconteceu isso com a gente quando a gente estava expandindo. Teve máquina, cara, que eu comprei, usei pouquíssimo e tá parada lá. E eu tinha certeza que ia usar demais. Ah, mas você não fez uma análise de viabilidade, amigão? Essa é a galera que pinta tudo como conto de fadas, cara. Tudo bem, você vai fazer. Lógico que você fez análise de viabilidade. E pode ter errado. Exato. Ou poderia ter mostrado uma tendência que sim, aí depois não inviabilizou. Não inviabilizou, né? Então é assim, o que a gente sempre. A gente fala isso direto, né? Que você ter com quem. A vida do empreendedor é uma solidão do cão. Né? É solidão de tudo. Né, cara? Então, muitas vezes, quando você tem uma pessoa onde você pode falar alguma coisa, onde você pode... Sabe aquela segunda opinião do médico ali? Pô, o cara falou ali e tal, uma coisa, mas eu vou no outro para ter uma outra opinião, porque é muito mais fácil quando você vê de fora. Entendeu? A conta é muito mais fácil porque não tem emoção. Exato. É muito engraçado porque o crescimento, ele embebece o cara, velho. O cara fica bêbado pelo aquilo ali. O cara não percebe nada. Às vezes está fazendo um bando de cagada e o cara não percebe. Por quê? Porque tem o lance da vaidade, né, cara? Nossa, minha empresa tá crescendo e minha família tá falando que eu sou um gênio e não sei o quê. E minha mulher... A galera chega e fala, tá rico e não sei o quê. E aí o cara vai, só vai assinando os Pix, Contratação fica fácil, eu lembro de uma época, cara. Pra eu contratar era só o cara pedir. Exatamente. Sabe? Você não tinha... O crivo baixíssimo. Eu olho isso, eu sinto que eu tava numa... Cara, é isso, parece que eu tava bêbado. Uhum. Sabe, um período meio bêbado, assim, sabe? Tipo, não, a gente tá crescendo, não, eu preciso de novos clientes. Aí o cara, o nosso, tá precisando contratar mais um engenheiro. Engenheiro, amigo, caro pra caralho. Bora. Por quê? Por causa disso e disso.
Não fechou, então. E eu aprovava a contratação fácil. Hoje eu aprovar uma contratação. Sim. O cara tem que me provar por A mais B e me pedir por 3 meses para eu aprovar uma contratação. E justamente isso. Por quê? Porque você viu que não precisa. Exato. Você viu que porque às vezes ele tá emocionado com aquela demanda pontual. Sim, exatamente. Que vai passar, Que vai passar. E muitas vezes o que é assim, você sempre acha que você vai continuar. Essa é uma outra métrica muito engraçada. O cara que cresce 2x num ano, ele tá desse tamanhozinho, Felipe. Quando ele tá um pouquinho maior, ele ainda cresce mais um x, ele tá assim. Agora, na hora que ele tiver assim, exato, vê se ele consegue crescer 20%. Não cresce. Não cresce. E é nessa hora que ele continua achando que vai. Então, vamos procurar cliente novo. Não tem mais cliente novo. Exato. Não tem mais mercado. Existe o mercado, mas para você trazer 10%, você tá fudido. Não, esse share, você não consegue. Aí que você começa a brigar por share, é brigar pagando. E aí você tem que comprar o share do concorrente. Do concorrente. E aí, se vai comprar o share... Vai valer a pena? Não vale? Vale a pena porque no futuro vai dar payback. Então, mas você tem grana para isso? Isso. E aí o que acontece? É um outro erro, que aí você tem grana não para isso, e aí você fala assim, não, então tá, então vamos bater esse preço. Vamos para cima. E aí você não ganha nada, você não tem como, e aquele dinheiro que era para fazer outras coisas, foi para alocada numa rúbrica que não deveria de ir. E que vai te trazer share. Sim. Vai te trazer crescimento de faturamento, não proporcional, porque você está baixando margem. Exatamente. E não vai te dar grana. Não vai te trazer lucratividade. Que, no fundo, é o que interessa. Exato. E aí, tipo, se você é uma empresa gigantesca com caixa limitado, você poderia até fazer isso para quebrar o concorrente. Sim. Porque você quebra o cara. E aí vai compra, e depois ou tira do mercado. Você compra, tira do mercado, depois você reassume a margem. Mas, cara, a gente que é PME... Não tem como quebrar um concorrente bancando... E assim, às vezes eu escuto isso também, né? Não, eu vou fazer que eu vou quebrar, eu fico olhando, eu vou quebrar o cara, tá? Eu fico olhando e falo, filho, se alia a ele. Exato. Não quebra, não. Se alia. Isso, por muito tempo na minha vida eu fui cuzão com os concorrentes. Uhum. Por muito tempo. Eu achava assim, não, concorrente, meu. Eu lembro que abriu um concorrente nosso com um produto bem parecido, inclusive, meio copiado, assim. Sim. Nossa, cara, olha o que eu fiz, olha que loucura. Isso anos atrás. Eu tava bem no começo da minha vida empreendedora, uns 10 anos atrás. Eu fui pro Titocaia, na frente da empresa, eu fiquei lá acampado, só pra ver quem eram os caras. Eu fiquei o dia inteiro com o carro lá, meio com o banco deitado, assim, pra saber quem era, porque eu tinha certeza que era algum amigo meu, alguém que eu... Porque era, assim, muito parecido. Muito parecido. E no final não era ninguém. Sim. Assim, sabe? Tá no mercado até hoje. E até saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios agora. Aí os funcionários mais antigos ainda acham que eu sou inimigo dessa empresa. Aí os caras, ela saiu no Grandes Empresas, Pequenas Empresas. Eu falei, eu vi. Que bom. Que bom. Que bom. Porque deu uma... E, cara, é muito louco, porque chega uma hora que quanto mais as pessoas, como concorrentes, falam do produto, perfeito, mais o bolo cresce, mais cara. Todo mundo ganha. Exatamente. Só que eu tinha essa pira de antigamente, não, tem que ser inimigo. Muito pelo contrário, hoje a gente é amigo dessa galera. A gente troca ideia. Quanto mais gente tiver no mercado, né, é sinal que o mercado é forte, mais gente conhece o mercado. E um grande erro do empreendedor é achar que o concorrente é o cara que vende o mesmo produto que dele. Né? O Brasil é um país pobre, velho. É um país de bolo. Então, você corta ali e é o seguinte... vamos falar que vai no ramo de alimentício. O meu concorrente é o quê? É o cara que vende comida congelada? Não, o meu concorrente é também o pasteleiro da feira. Total. Porque o cara vai lá, come um pastel e daqui a pouco ele come outro e aí ele fala, caramba, fiquei sem o meu vale alimentação para poder comer a comida lá na To Go. Quem era meu concorrente? É o cara do pastel, que não tem nada a ver. O cara comprou uma calça e ficou... Porque o dinheiro é limitado. O dinheiro é limitado. Então... enxergue o teu concorrente como um cara que vai fazer crescer o mercado, só que não deixa ele crescer mais do que você. Fica de olho. Fica de olho para você estar ali e estar disputando, né, cabeça a cabeça ali, como fosse uma corrida. Total. Com ele. Mas não queira que ele quebre a perna. Corre junto com ele. Total. Esse é o dogma para falar, olha, vamos crescer todo mundo, o mercado todo cresce, vai todo mundo para cima, beleza. Abre espaço para outros pequenos, vão empurrando os maiores e assim vai. Agora, se o fulano quebrar,
Vai juntar, vou comprar o fulano, isso aí é outra história. Aí né? outra... É outra onda. Então, esse é o caminho, mas tem muita gente que acha que tem que quebrar um amiguinho para ser feliz, Muito né? pelo contrário. Não tem o contrário. E Toninho, agora falando assim, porra, com tudo que você já viveu, o que você poderia falar de conselho para a galera, para o empreendedor que está começando ou que já começou, já passou da zona de arrebentação, sabe? Igual o surf, né? Você entra lá com a prancha no mar, porra, pra você passar da zona de arrebentação é foda, você tem que remar duro. Pra caralho. E aí quando você passa, puta, parece que você fala, agora sim, dá tempo de eu descansar, dá pra ficar tranquilo aqui. Só que tem muita gente que passa da zona de alimentação e sente uma vitória tão estonteante no corpo que fala, nossa, agora eu vou atravessar o Atlântico aqui remando. E aí é onde ele erra, porque às vezes o melhor lugar para ele ganhar dinheiro é ali onde ele chegou. Aí o cara tá lá faturando, vamos dar um exemplo aqui. O cara trabalha com qualquer coisa, trabalhou, se ferrou, ficou 1 ano trabalhando, 2 anos trabalhando, você ganhar um tostão, aí aprendeu, profissionalizou um pouco mais, contratou a equipezinha, começou a trabalhar, pum, tá vendendo seus 400 pau, dando exemplo da tua empresa no comecinho. Aí não tinha DRE, uma bagunça, aí falou, pô, preciso colocar gestão profissional aqui, colocou a gestão profissional, implementou o DRE, e aí quando ele olha os números, ele fala, quê? 25% de margem, última linha. Tô rico. Se eu fizer isso por 1 ano, é uma 1.200, se eu dobrar, são muito mais dinheiro. Se eu fizer isso uma 1.200, se eu dobrar 2.400, tô rico em 5 anos. E aí ele começa a cair nesse conto do vigário, que é o que a gente falou aqui agora. Mas quais são os pontos de atenção que você poderia dar para esse cara? Bom, primeiro fato que é o seguinte, esse tamanho de crescimento, essa coisa absurda, esse negócio, existe um dado que é um dado da vida, tá? Que é assim, é o 4,690. Né? Nunca ouvi falar. Até saiu, por incrível que pareça, saiu uma matéria sobre influencer, não sei se tu viu aí uns dias, não me lembro, dizendo que é uma grande profissão, né? Geradores de conteúdo, influencer e tal, e somente 4% ganham dinheiro com isso. Aí eu falei, pô, bate com também bate dinheiro, bate com... Porque isso serve para tudo. Né? Ele serve para amizade, serve para relacionamento, serve para empreender, serve para tudo. Então, o que é o 4,690? 90 é a turma toda que está ali remando e bora remar e bora ficar 2 anos e ganhando pouco e ganhando salário e tal, não sei o quê. E aí trocando figurinha. E a história da arrebentação. Chega num determinado momento, ele passa para a turma do 6. E para passar para a turma do 4, aí tem uma série de coisas, cara. É competência, sorte, é um monte que... Esse número que o cara olha e fala assim, nossa, esse cara é milionário, ganha um monte, significa 4% de todo mundo. Todo mundo que empreende, 4% é um milionário. É o cara que porrou. É o porrou. E acabou. Então, é assim, ó, quando você chegar lá, você abre teu olho para não sair de lá. É que nem o cara que sobe no cume. Tu chegou lá em cima, bicho. Você agarra lá com qualquer jeito e não deixa sair. Por quê? Realmente, quando tu chega lá, é mais fácil. Porque tu vai estar disputando com 90, depois tu vai estar disputando com 6 e depois tu vai estar falando com 4. Então, você já sabe fazer, tem uma série de coisas. Então, não adianta você achar que vai chegar nos 4. E aí, lógico, tem um caso ou outro. Exato. Né? Se você não achar que você não pode, você não vai chegar. Mas a questão é, existe uma chance enorme de você querer ir para os 4 e voltar para os 90. E voltar para os 90. Ou às vezes porque até quebrar. Exatamente isso. Quando você está lá, o que é felicidade? Essa é a grande pergunta. A felicidade é Porsche, é casão, é não sei o que mais. Bicho, você vai ficar sofrendo. E acabou. Até porque nunca esses 4 que se comparam com bens materiais, inclusive, acabou. Nunca tem fim, cara. Não, nunca tem fim. Acabei de comprar um iate, mas o do meu amigo é maior. Você entendeu? Acabei de comprar um jatinho, mas o do meu amigo cabe em 16. Aí vai. Eu sempre costumo dizer que a felicidade está antes, né? Você ser feliz antes de ter, né? É feliz sendo, né? Então, isso para mim é muito claro. Então, só que o cara tem que saber que quando ele vai começar
Lógico que ele tem que buscar, só que ele tem que fazer conta. Ele tem que chegar e falar assim, bom, fazer a conta ao contrário, né? Então, fala assim, se eu estou ganhando 100 agora, tá? E se eu perpetuar esse 100 e ir melhorando essa performance, porque eu vou faturando 400 e vai chegar uma hora que eu vou ficar tão bom nesses 400 que eu não vou ganhar mais 100. Vou ganhar 120. Exato. Acontece muito. Exatamente. Então, aí o que acontece? Por quê? Porque você fica mais experiente. Você já sabe cortar os caminhos, você já sabe onde compra ali melhor, alguém te ensinou uma técnica. Você achou um fornecedor melhor. E tal, e aí você começa a ganhar mais. E aí, quando você começa a ganhar mais, você fala assim, bom, agora eu ganhei. Será que eu consigo, dentro dessa performance, aumentar para 130? Não dá. Não aqui tem mais, aqui chegou. Então, é o que eu chamo o copo encheu. Então, não dá mais para transbordar. Então, o que eu faço agora? Agora, eu tenho um copo de 500 ml, que está cheio, agora eu procuro um copinho de 600 ml. Então, o crescimento ele vai se dar gradual, e aqui fica a grande dica. Cresça por porcentagem, por período. Nada na loucura. Aumentou 100, aumentou 200, e não sei quando que vai acontecer. E é uma ilusão. Aquela velha máxima do primeiro ordem e depois... primeiro progresso e depois ordem. Tá, tudo bem, é bacana. Só que se tiver progresso demais, a ordem nunca vai chegar. Não chega. Não tem jeito. Porque e você pode tá sempre... ser que a falta de ordem te quebre. Exatamente, porque a estrutura tá sempre te comendo, cara. Você cria estrutura e precisava mais. Ou então você cria demais e precisava menos. Exato. E aí você vai. E quando você fala assim, eu vou crescer 20% agora, durante os próximos 18 meses, fica muito mais fácil de que você treinar o cara. De você contratar um cara que não seja tão caro, porque aquele teu momento é outro. E aí você coloca ele num time bom, que é o cara que faz um bolo. Exatamente. Você não precisa trazer um cara já produzindo 0,6. Não. Sendo que você tem um cara de 1. Você pode trazer um cara novatão. Você pode trazer um que bem vai júnior. Aprender a produzir a produzir um. Que esse júnior vai ser bem mais barato. Por quê? Porque ele tá fácil de ser olhado. Você entendeu? Então, aí você consegue, aí você passa lá, mas você tem que ter paciência para passar 2 anos e só aumentar 20% da tua empresa, sendo que você tem a possibilidade. Porque a coisa mais difícil e muito assim, foda de se dizer, cara, eu tenho possibilidade de vender e não vou vender, eu tenho possibilidade de ganhar e não vou ganhar. Isso é o difícil. Você entendeu? Eu caí aí. E 90% cai, Felipe. Eu caí aí, porque o mercado começou a querer comprar muito de mim. A gente começou a atender bem, porque a gente tinha um processo bom, e aí a galera começou a exigir que eu vendesse, né? Eu trabalho com construção civil, então a consultora falava, cara, eu te passo a obra se você pegar essa. Putz, eu consigo uma só. Não, pega as duas. Pega as duas. Aí eu falava, cara, os caras estão pagando maior pau pra mim. Eu vou me virar. Vou pegar, vai. Eu me viro porque eu sou foda. Eu dou um jeito. Já sempre... sempre fiz isso a vida inteira. Vou dar um jeito. Então bora, beleza. A margem tá boa? Tá boa. Não, então embarca. Põe ela pra dentro. Daqui a pouco precisa de gente, aí começa a trazer gente. Pô, mas essas pessoas precisam pegar um carro, comprar um carro. Aí precisa ser o quê? Tem mais um galpão. Tá aqui, um galpão tá pequeno, mais um pega o galpão do lado aqui, aluga. E as coisas são muito estranhas, né? Você do nada, o cara fala assim, pô, a gente precisa alugar mais um galpão. Como assim alugar mais? Mas não é que foi planejado alugar um galpão, a gente fez um estudo de 6 meses e tal, não sei o quê, negociamos. Não, precisa alugar um galpão para amanhã. Pô, vagou aqui do lado. E tal, abre a parede. Abre a parede. Tu entendeu? Abre a parede. E assim vai, cara. E é assim que cresce o pequeno empresário, cara. Exatamente. Porque assim, o cara começou construindo bootstrap mesmo, dia após dia. Não é aquele cara que tinha um caminhão de dinheiro e foi lá investir num galpão já pronto. Sim. Porque com um caminhão de dinheiro, tudo se faz. Exato. Aí dá para chegar nesse nível de crescimento louco. Então, a gente sempre fala que quando os fundos aportam empresas, startups, e que vem um mundo de dinheiro, e dá errado também. Porque o cara que tá lá dentro não sabe lidar, ele nunca viveu com o mundo de dinheiro, ele sempre viveu assim, cara. Tu entendeu? Aí vem um mundo de dinheiro, ele aí deslumbra, aí dá errado também do mesmo jeito. E o dinheiro também é assim, puta, fiz um monte de merda. Vamos fazer mais uma rodada. Aí o dinheiro entra e encobre toda a incompetência, ineficiência, erros que tiveram igual. Não, porque assim, eu sempre vejo muitas empresas que são investidas, cara, e assim,
raros são os casos que a gente vê dar certo, sabe? Total. E muitas vezes dá certo justamente isso, depois da terceira, quarta, quinta rodada, porque aí os caras na terceira falaram assim, não, Segura tu aí. não. Tu vai continuar sendo funder aqui do negócio, mas tu não mexe mais na moeda não, porque tu não sabe Agora mexer vai com ter um moeda. CFO. Agora vai ter um cara aqui que vai tomar conta do dinheiro, aí o negócio vai, porque o negócio é bom. Mas quando colocou na mão dele, já era. Então, isso assim, e é muito engraçado, cara, porque isso é totalmente contra aquilo que eu acreditava. Né? Então eu tive que passar por diversas vezes por isso e falar, meu, não dá. Então é aquilo que tu falou, muitas vezes, eu tive uma conversa com meu filho agora, sei lá, acho que uns 30 dias atrás, ele falando, né, que, pô, eu tô pensando em fazer e não sei o quê, eu falei, ó, calma aí. Papai já sabe. Merda que vai devagarinho, faz assim, porque daqui a tanto tempo tu vai estar com um monte de dinheiro e não vai ter um monte de dor de cabeça. Porque também tem esse outro detalhe, né? Você tem um monte de dinheiro e um monte de dor de cabeça, dor de cabeça sempre vai ter, claro que vai, mas mas não cresce proporcional. Não cresce proporcional. Se o seu dinheiro vem e você não se estruturou direito, a dor de cabeça é ao quadrado ao dinheiro. É ao quadrado do dinheiro. E aí tu começa a falar assim, pô, não vale a pena. Não vale a pena. Vale. Se eu soubesse que era assim, eu teria feito. Se eu soubesse que eu não tinha... Pô, e a minha praia? Né? E meus filhos. E o parque? E não sei o quê. Não, caramba, não é... aí você fala, não preciso de tudo isso. Porque é muito engraçado. A pessoa física só começa a entender o que, evidentemente, ela precisa depois que ela tem. Total. Na hora que ela tem, aí ela fala assim, pô, precisava desse trem não, cara. E eu tenho, e tô trocando pelo quê? Por isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Tu entendeu? Então, tem que crescer, tem que trabalhar. No começo, então, nem se fala. E é trabalho de doido, e é 16 horas mesmo, e acabou. Agora, depois, cara, veja o que você precisa. Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Veja pelo que você vai brigar. Eu vou brigar por isso, eu vou brigar pelo aquilo, eu vou brigar pelo aquilo outro, tal, não sei o quê. Será que precisa? Porque também tem outra, né, cara? Na hora que dá errado, não tem ninguém do teu lado. Às vezes até a tua própria companheira, tua namorada, tua esposa, seja lá o que for, vai falar assim, você é um inconsequente, você arriscou tudo o nosso patrimônio, porque você arriscou, de todas as vezes que você arriscou deu certo, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, você era gênio. Você era gênio. Na hora que você deu errado, você é um irresponsável, você entendeu? E larga, e todo mundo larga. Não tem um, cara. E assim, existe uma coisa muito engraçada, e os que ficam, tem muitos que ficam para ver o final. Tem um povo que tem essa sanha. Essa sanha, você entendeu? Só quero ver até onde vai. E muitos desses nem tu fala assim, pô, com esses eu não vou contar. E os caras ficam, você entendeu? Então tem muito disso. Então tem uma série de coisas nas trajetórias e é muito difícil empreender, né, Felipe? Não é fácil. Então essa coisa que foi romantizado, principalmente na pandemia, que empreender é a coisa mais fantástica do mundo, que não sei o que e tal. Mal sabem, cara. Mal sabem, você entendeu? Tem muito cara, muito CLT que tá muito bem, tá ganhando muita grana, tá vivendo muito legal e graças a Deus e não quer nem a pau pensar em ter domingo à noite e falar assim, pô, tem boleto para pagar amanhã. Você entendeu? Ele quer ter os boletinhos deles administrados todo dia 5 e todo dia 20. Você acha que existe crescimento saudável? Existe. Assim? Existe. Necessariamente tem que ser devagar? Não tem que ser devagar, ele tem que ser controlado. Ele pode ser rápido, desde que ele esteja controlado. Aí é onde o bicho pega. Exatamente. Então, muitas vezes... Isso assim, nós estamos falando de empresas expansíveis, tá? Sim. Empresa escalável, que você vende login e senha, aí beleza. Aí você vai embora. Outra história. Você vai triplicar de tamanho, você vai contratar talvez mais uma pessoa no suporte. Sim. Aí você quadriplicou de tamanho de novo... Aí você contrata mais um programador. Aí tudo bem. Empresa escalável, ok. Só que o login e senha, Felipe, tá na história do 4690 também. Também, lógico. Para você conseguir um mercado para esse nível aí. Aderência de mercado. Entrar e tal. Não
Tem, vai chegar ali, o cara fala, pô, arrumei 900 usuários, 900 vezes 20 mango, tá dando 18 mil, tá, pô, não dá nada, tá. Daqui a pouco o cara larga, vende e tal. Tá ali nos 90, vai ficar. Então, obviamente que esse crescimento do digital, né, do login e senha é outra conversa. Agora, colocou o pé no mercado real, assim, economia real. É outro papo. Então, é legal crescer? É legal crescer. Rápido, devagar, sempre controlado. Controlou, ok. Vai. Se descontrolar, cara, se for, tá legal, tá indo, puxa, pode ter certeza. E criar uma desordem momentânea, Sim. que é uma coisa assim que, porra, tava funcionando, agora não tá tão bem. Mas até vai. Isso tá controlado ainda. É o controle. Você saber que está tendo um problema ali é controle. Que às vezes você não tá nem com tempo de olhar, mas de certa forma... Você fala assim, não, tá com esse problema aqui, então eu vou criar uma solução para isso daqui. E isso é controle. O problema é quando você tem um problema e você não sabe. Então, aí vai sempre ser isso. Então, cresce com controle e aí você vai bem. Então, essa é a métrica, não tem por onde. E não tem por onde, porque é romantizar demais o crescimento. Total. E as pessoas vão fazer qualquer coisa pelo crescimento. Vão trabalhar 25 horas, vão não sei o quê, e vai chegar uma hora que a pessoa vai ver não valeu a pena. É isso. E isso se der certo, né? Isso se der certo. Porque se der errado, você não vai nem desfrutar do louro, da coisa boa para depois decidir que talvez não valeu a pena. Porque não dá tempo. Exato. Porque assim, ó, eu vou fazer aqui um gráfico aqui com a mão. Para crescer, é assim. E para dar errado é assim. É isso. E é muito rápido. Tu entendeu? E aí você não consegue estancar aqui. Esse daqui você vai indo. Vai indo. Você vai crescendo assim. Agora, quando vem aqui, acabou. Pum. Então, aí muitas vezes você não vai aproveitar nem esse daqui. Você entendeu? Não tem por onde. Ô, Toninho, eu vou fazer uma pergunta final, mas eu vou fazer a pergunta. Aí eu vou deixar você pensar na resposta, enquanto isso eu agradeço os patrocinadores. Beleza. Cara, eu queria que você desse um exemplo de alguma decisão real, assim, que se desse para você contar assim, como foi. Cara, começamos a porra de vender, aí eu precisava de mais uma máquina, eu precisava duplicar, aí eu olhei, bora duplicar, ou vamos comprar mercado, ou vamos fazer tal coisa, vamos expandir para outras praças, sei lá. Que você fez investimento, o negócio às vezes deu certo, deu errado, aí veio um concorrente, começou a te comer, você deixou, permitiu, sei lá. Pensa se desse pra você trazer alguma coisa que de fato aconteceu, que você tomou decisão e que deu errado pra caralho, ou deu certo pra caramba, e aí, tipo, vê aí, daqui a pouco a gente conversa. Galera, todo esse audiovisual, todo esse papo de qualidade, tudo isso aqui, cara, olha o papo que a gente teve aqui hoje, cara, isso aqui é uma mentoria, cara. Isso aqui é uma mentoria. Sem brincadeira, eu queria ter tido um podcast desse pra escutar há 3 anos atrás. Nos conhecemos tarde demais. Nos conhecemos tarde demais. Então, cara, tudo isso aqui é graças aos patrocinadores que acreditam no podcast da Além do CNPJ e investem, né? Para que a gente tenha todo esse audiovisual de qualidade de forma gratuita para a internet. Então, eu quero começar agradecendo a SMB Store, do meu parceiro Alonso, inclusive nossos patrocinadores master aqui, né? Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, suas vendas e seu financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Agência R-Plan, do meu parceiro Rodrigo Álvares. A R-Plan oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. A Pollux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini. Sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? A Pollux é especialista em gestão de tributos e gestão de crise. CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. WJR Consulting, do meu parceiro Valenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost. Quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet.
criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Se você quer levar o seu posicionamento de marca e se conectar com o público de forma autêntica, a CrossHost é a parceira ideal para transformar a sua comunicação. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde Simples Nacional até o lucro real, inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E por fim, Dicisto e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar seus impostos? Ou você tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Dicisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Tamo junto, todos os patrocinadores. Provavelmente alguma das dores que você tem aí na tua empresa, das coisas que a gente está falando aqui, alguma assessoria que está faltando para você, pode ter certeza que algum desses patrocinadores com certeza te atendem e são empresas com curadoria própria minha. Não só da empresa, mas também dos empreendedores que estão à frente. Então pode confiar, são empresas que prestam serviços e oferecem produtos de altíssima qualidade. Cara, com certeza vai te dar maior help, beleza? Tamo junto. Toninho, e aí? Conta o caso aí. Que merda que você fez, que decisão que você fez, que você empurrou, que deu certo, que foi pra cima, foi pra baixo, mas que olhando pra trás tem alguns ensinamentos que a gente pode usar aí. Tem uma passagem assim, que foi trazendo para dinheiro de hoje. Eu estava almoçando na empresa, tal, eu estava comendo assim, e aí um gerente meu falou assim, cara, a gente está precisando muito de muita máquina, de freezer e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas o que precisa? Não, precisa isso, precisa aquilo, tal. Eu passei a mão no telefone, aí eu falei, não vai ser isso não. Que nem ele tinha me pedido 100 máquinas. 100 freezers? Caralho. E aí eu passei a mão no telefone, liguei para um vendedor de freezer e falei assim para ele, eu falei, quanto é que tá o freezer? Aí ele falou, tá tanto. Eu falei, tá, manda 1.500. Aí ele achou que eu tava brincando. Aí eu falei, tu quer freezer? Agora vai. Não é mais esse problema. Não é mais. Você não tem mais gargalo. Você não tem mais problema. Aí ele falou assim, mas onde que vai colocar isso? Eu falei, não sei. Te vira. Eu já comprei, era isso que tu precisava, tá aí. Ele pediu quanto? 100? 100. Eu comprei 1.500. E assim, 1.500 hoje, 7 milhões, 8 Caralho. milhões. E aí assim, e é sério, não é brincadeira. Daqui a pouco chegou o pedido lá, eu assinei o pedido como eu estivesse comprando um McDonald's. Você entendeu? Não, tá tudo certo e tal. A gente vai colocar isso no mercado. E vai dar tudo certo. E, obviamente, que não deu. Entendeu? Obviamente que não deu. Obviamente que deu. Isso quantos anos atrás, Dani? 2004, eu acho. Caralho, mano. 22 anos atrás. 22 anos atrás. E simplesmente não deu. Então, foi uma loucura. Quer dizer, a gente passa por isso, por achar que vaidade, né? É síndrome de Deus, entendeu? Vaidade. Chegar e falar assim, não, eu posso fazer qualquer coisa que vai dar certo. Então, tu precisava de 100, não, 100 é pouco. Então, aqui 1.500, 15 vezes mais e vamos pôr a rua isso. E esquece, né, de que tudo que tem para frente e para trás para isso funcionar. Exato. Né? Pô, 1.500 freezer vai ter que aumentar a frota para distribuição. Tudo, vai ter tudo. Não, local para armazenar. Só local para armazenar. Esse equipamento foi mais dificuldade, você entendeu? Mas deu certo. Mas acabou indo, mas quer dizer, deu certo. No final, assim... Deu certo. Você conseguiu diluir isso no mercado. Deu certo, mas do jeito errado. Né? Perdendo dinheiro, deu certo perdendo dinheiro. Então, no final você alocou esses 1.500 freezers, mas demorou pra caralho. Chegamos a ter 6.000, então não era o jeito, não era aquilo. 100 era aquilo que ele precisava, que era meio que a zona de conforto Se dele. você colocasse 200, tava tudo beleza, certo. Você já ia ser agressivo pra caramba. Ia ser bem agressivo. Então, esse é o sofrimento de fazer coisa errada. E faz mesmo, porque o grande... E assim, eu escutei o Paulo Musi fazendo uma alocação sobre experiência, né? De quanto é cruel você comparar um cara de 20 com um de 40 ou com um de 60. Porque a experiência é muito fundamental. Então, o cara de 20 vai fazer muita besteira. O cara de 20 e poucos ali vai fazer, porque ele não tem nem como. Ele não tem aqui. O cara de 40 ele já tem outro tipo de experiência, e o cara de 60 já tem outra experiência. Só que o grande erro, e aí eu vejo muito isso, e eu tive uma experiência aí uma semana passada, que você pega, né, principalmente os caras mais novos, e se ele for falar com o pai, com um tio e tal, eles nunca
aceitam o que está falando. Acho que eles não sabem de nada. Aí, exatamente. Meu pai é um atrasado, meu tio é mais ainda, e não sei o quê, e aquelas brigas eternas na sucessão dentro de empresa. E o que é muito engraçado que aí o pai de um amigo dele vem e fala a mesma coisa. E ele escuta. E ainda chega pro pai dele e fala assim, não, mas ele me explicou do jeito correto. Né? Vai dar uns tapas, né? E aí vai. Então, realmente, a competição, que existe competição, não, na verdade, a sabedoria que existe do cara ficando mais velho, e assim, se tem uma coisa que eu sempre falei lá atrás, eu falava isso lá atrás, se eu tivesse meu pai foi funcionário público muito tempo, e se eu tivesse meu pai sentado só numa cadeira, fazendo assim com o dedo, sim, não, você simplesmente errava 80% menos. E se você escutasse, obviamente. Se você não escutasse, não adianta que tu pode estar falando com o cara mais fera da vida que você não vai escutar. Então, realmente, isso é uma coisa que é fundamental. Você ouvir um pouco antes da decisão. Isso daí faz muita parte. Isso teria me cortado um monte de caminho. Teria me ajudado muito. E hoje em dia tem aí um monte de gente que está ajudando os outros e eu acredito que esse é o caminho de fazer, ajudar as pessoas a ter cada vez menos possibilidade de erro. Então esse é um grande caminho. E cara, é isso. Eu tenho um irmão 10 anos mais novo, né? E eu comento com ele o quanto 10 anos faz diferença. Puta, é uma vida, cara. Muita diferença. Muita diferença. É uma vida. E por outro lado, o cara que está vindo mais novo, ele está mais ágil. Exato. E aí você tem que conseguir entender que a velocidade dele não é a velocidade da sua e que provavelmente não é que ele está atropelando as coisas. Ele consegue fazer mais rápido. Sim. Entendeu? E aí a única coisa que você tem é que alinhar a comunicação das duas gerações. Exatamente. Você alinhando a comunicação fica muito mais fácil. Entendeu? Toninho, cara, papo fudido. Você meu irmão, a gente sempre é um prazer. Mano, sério, você é um cara de vivência, cara. Eu gosto muito de conversar com você, cara. Eu tenho enchido o saco pro Toninho ir pra internet, cara. Tem que ir logo, Toninho. Puta que pariu, cara. Você tem que começar a trocar essas ideias com a galera, mano. Nós vamos. Isso tá faltando na internet, cara. O Felipe tá me ensinando. Eu tô enchendo o saco. Eu desci esses dias pra Santos pra ensinar ele a mexer lá no CapCut e tal. Ô, Toninho, cara, pelo amor de Deus, sério, cara. Esse papo, esse nível de raciocínio, esse transbordo de experiência, contando suas merdas do passado, puta que pariu, isso aí é ouro, cara. Ouro pra galera. Eu tô começando a mexer no inteligência artificial, né? Então, sem ensinar golpe novo para cavalo velho é uma tristeza, mas não tem outro caminho, né? Eu tô começando a mexer, começando a aprender e a facilidade que a inteligência artificial tá me trazendo, né? Porque surreal, né? tá angariando a minha experiência com informação. Então, isso tudo é muito bom, com informação real, em tempo real, aqui, nesse exato momento. E aí, justamente, a comunicação, a internet é uma coisa fantástica. Eu nunca fui um cara de frente de câmera, sabe? Eu nunca gostei. Não por... Eu já falei para você, eu já fui músico, então, para mim, mas eu sempre achava que a contribuição que eu tinha que estar no bastidor. E aí foi um grande erro que eu cometi a vida toda, que foi que eu sempre achei que a caridade não tinha que ser divulgada, né? Então, fazendo um paralelo. E, na verdade, tem que ser divulgada, porque quanto mais você divulga a caridade, você sensibiliza algumas pessoas, e aí não é que você está fazendo a tua propaganda e tá... Não, você está... Se você sabe, né, dentro do teu coração que você está fazendo a coisa certa, que não é para se promover, está feito. E aí, se você conseguiu atingir uma pessoa, está tudo certo. Então, é a mesma coisa. Se eu conseguir trazer de forma... E assim, eu trago hoje de forma amadora. Isso aí, né, a gente conversa. Eu vou começar a trazer de forma profissional, porque eu perco muito tempo de forma amadora, né, ajudando as pessoas. Uma galera. E isso, quer dizer, acaba com que eu não consigo atender mais pessoas porque meu tempo gera recursos, gera dinheiro. Então, eu vou começar a trabalhar ali um pouco mais profissional, aconselhado pelo meu amigo aqui para poder... Então, enchendo essa cara, por exemplo, uma coisa que eu falo pro Toninho, pra vocês terem ideia. Olha que negócio legal, vê se vocês não concordam. Tiozão aí com
chamando de tiozão com Tá todo tudo certo. respeito. É o tiozão aí com puta experiência, mano. Quanto tempo você empreende, porra? Quantos anos? Bicho, comecei a minha primeira empresa com 24 anos, né? 1958. Tá que pariu, bicho. Tô 34 anos. É. 34 anos empreendendo. Já fez de tudo, já errou por acelerar demais e tal. Cara, o know-how que você tem, a vivência que você tem, mais ou menos igual você falou, se eu tivesse meu pai fazendo 1 para sim, 2 para não, do meu lado, o quanto isso teria me evitado de erro, o quanto de dinheiro eu teria deixado de perder, quanto de dinheiro eu teria ganhado a mais. Imagina você ter o Toninho acompanhando as decisões estratégicas na sua empresa. Aí eu falei, Toninho, cara, se lança para conselho. Ah, mas como assim? Empresa grande? Eu falei, não, empresa PME, porra. O cara te paga um FII mensal e você faz uma reunião com ele, semanal, tal, de conselho, que seja uma mensal de apresentação de resultado para você fazer parte do board. Coisa que as PMEs não têm muito costume em fazer, mas que poderia evitar uma baita de uma grana, de perder de dinheiro. Então imagina você ter o Toninho à sua disposição para trocar uma ideia, tirar uma dúvida, perguntar sobre uma coisa, definir ou ajustar uma estratégia. Isso é muito impagável. Sim. Tô falando sério, eu falo isso com propriedade, Cara, porque, cara, eu pagaria muito para você ter lá, tá lá do meu lado, me ajudando a tomar decisão, analisando DRE junto comigo, tendo insight junto comigo. Pô, isso aí é impagável. Sim. Então, pô, e isso assim, pô, eu já sou um empreendedor que já tem uma governança muito bem estruturada. Você com esse seu olhar, com esse teu feeling, numa empresa que tá dando dinheiro pra caramba e você consegue entrar lá no comecinho ainda que o cara não passou por essa... Eu consegue me lembro ajudar uma pra vez caralho. que eu te visitei lá e que a gente estava conversando e eu te falei sobre um negócio de estoque. lembro, Aí você foi muito engraçado, porque o teu semblante fala, cara, Caralho. como assim? Não, a gente tava chegando uma hora do estoque, eu falei, cara, aqui a gente faz isso. Aí o Tony falou, cara, por que você não pega isso aqui, joga pra cá e faz esse movimento? Puta que pariu, Toninho. Então é isso, cara. Você tem que vender isso, você tem que disponibilizar isso para as pessoas. A visão de fora, ela é sempre mais fácil. Exato. Muito mais fácil. Não é porque o cara é muito melhor. Não, o cara tá enfiado num contexto ali que o cara não percebe tudo. Não tem jeito. E não tem como, porque você tá com... É o que você falou, você tá envolvido emocionalmente e você tem trocentos problemas em cima de você. Exatamente. Então, cara, cobrem o Toninho para ele começar logo essa oferta de serviço no mercado, cara. Eu sei que seu tempo é escasso, eu sei que você tá à frente da TwoGo, a TwoGo é uma puta empresa que tá voando. Sim. Mas, cara, separa um pedacinho do teu tempo para isso que vai ser legal, cara. Eu acabei, né, já fazendo um MVP, né, dessas coisas todas que o Felipe estava falando. Eu fiz um MVP com uma empresa e é inacreditável como aconteceu uma coisa na semana retrasada. O cara me passou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, pô, eu tô pensando em alugar isso aqui, eu vou sair de um aluguel X para 2X, e eu tô com medo, eu tô isso, eu tô aquilo, e o que aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp, e no dia seguinte ele tomou a decisão de mudar. Né? Então, é uma coisa tão legal, porque vai dar muito certo, né? E ele só precisava realmente de um empurrãozinho. Vai lá. Tu entendeu? Vai lá, vai dar certo. Ah, mas como assim? Lógico, ele não foi eu que decidi, foi ele que decidiu. Sim. Só que eu pontuei algumas coisas o que fariam dar certo e ele falou, olha, realmente tá validado. Tá validada a ideia. É isso que vai acontecer, não vai dar errado. Então eu posso sair de um aluguel, dobrar o aluguel, dobrar a gente e tal, que vai funcionar. E é tal história. Não é um login e senha, mas é serviço, onde você consegue ter uma praticidade maior. Então, é muito legal, porque, óbvio, ganho e ajudo na decisão, no crescimento. E o ouro hoje, Toninho, tá na tua mente, cara. Tá. Tem que passar pra frente pra molecada, aí pegar esses empreendedores da minha idade, de 25 a 35 anos, que é onde tá ainda quebrando pedra. Sim, tem muita... E às vezes um puta negócio bom na frente, cara. Exatamente. Sabe, negócio lucrativo, negócio bacana. E é muito, assim, às vezes é muito engraçado que você conversa diariamente e são decisões simples, tá? Que não tem, porque eu já passei, e é a história do crescimento. Quando você já passou pelo crescimento, crescer fica mais fácil. Quando você já passou por uma dor de estar devendo, quando você chega para um cara que está devendo e fala assim, faz assim, calma, respira, vai, aqui paga primeiro, paga isso, paga aquilo outro, paga aquilo Fundamental, outro. Cara. Pronto, porque normalmente, incrivelmente, as decisões são sempre contrárias. E por quê? Porque não se gosta de ruptura, tem medo de uma série de coisas, não entende qual é o delay que leva para acontecer aquilo outro. Então, isso tudo, bicho,
eu já passei, então Exato. fica muito fácil Tipo, de puta, tô informar. devendo, calma, segura, não paga a parcela, não. Vai demorar 2, 3 meses pra você começar a ser executado. Exatamente. Faz assim, assim, assado. Aí você já se aqui você se recuperou, recuperou, você já vai. Puta, Exatamente. isso aí são aqui, aquelas diquinhas Sim. que você fala, meu Deus do céu, cara. Não, e assim, é lógico, né? Fica gente mais nova, com menos experiência, com menos bagagem, mas a gente dá algumas informações também para cara que está muito grande já. Total. Cara, entendeu? Então, o que é até melhor, porque esse cara que está muito grande, muitas vezes ele está cego. Ele está cego. Porque ele está lá em cima no castelo de Versalhes. Exatamente. E aí ele executa, então tem uma série de casos, né? A gente tem amigos e está ali conversando, sempre trocando um pouco de experiência e sempre está indo. Então, vai ficar, depois o Felipe vai passar, vai colocar meu arroba aí no... Não, já está aqui embaixo, bicho. Já está aqui embaixo. Na tela e vamos ver. Eu não tenho muito tempo, então realmente não é gatilho de escassez, eu realmente não vou pegar um monte de coisa para fazer, sim, porque esse é um negócio que é muito mais para me desenvolver como pessoa, Toninho, e ajudar os outros. Se você cobrar muito bem e pegar 5 clientes, por dinheiro não vale a pena. Sim, exatamente. Se você cobrar muito bem e pegar 5 clientes por dinheiro, não vale a pena. Não é por dinheiro, bicho. Tô falando isso, mas porque, meu, bicho, passar pra frente mesmo. Sim, a delícia é passar pra frente. Exatamente. E ainda, é claro, ser remunerado por isso, mas, pô, ajudar umas empresas, ver o negócio dando certo. E justamente isso. Quando a gente até falou um número uma vez, eu falei, o que você acha disso? Você falou, ok, esse número tá ok. E aí, pra mim, ficou legal, porque realmente é o que dá pra pagar, né? As pessoas, porque também não adianta você ter uma informação e chegar no final do mês e falar assim, não, pô, isso aqui vou ter que desistir porque não gosto da ideia, o negócio é bom, mas não se paga. Não se paga, você entendeu? Então, é realmente isso, poder ajudar com um valor bem acessível para que as pessoas possam... Você vai estourar, Tony, você vai ajudar a gente pra caralho, mano. Tomara que você tire isso do papel. Vou continuar te cobrando. Vamos fazer. Toninho, mais uma vez, meu cara, obrigado. Cara. Valeu, Felipe. Baita episódio. É sempre lindo estar aqui com vocês. Cara. E tamo junto. Você vai voltar de novo, cara. Você vai ser um cara que vai recorrentemente passar por aqui. Tem uns podcasts, né, que acontece, né, que... Pô, tu fala assim, esse cara tá aí de novo, Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova. Tem muita história pra contar, aí, né, a gente vai nessa. Então, tem muita... O episódio de hoje foi muito bom, cara. Mas vamos, quando sempre precisar, sempre quando quiser bater um papo, eu vou estar aqui junto contigo. Tamo junto. Você é foda, bichão. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter acompanhado esse papo até o final. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para engajar o episódio, envia para seus sócios, para seus amigos, para um cara que está crescendo desenfreadamente, fala, dá uma olhada nesse papo aqui, escuta esse podcast. Acho que vai, com certeza, fazer algum sentido para esse cara. E conta com a gente, qualquer coisa só mandar mensagem para mim. Segue o Toninho também, o arroba dele está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!